Boa tarde, está no ar o Ação e Reação desta quarta-feira, dia 22 de julho, ao vivo, direto dos estúdios da TV Com em Santos. Hoje eu trago com o maior prazer dois grandes amigos de bancada para discutir alguns assuntos que dizem respeito à saúde pública e à saúde de todos nós. E daqui a pouco, com o desenrolar e a apresentação dos meus convidados, vocês vão saber do que a gente vai falar, quais os assuntos que serão abordados. Mas antes eu tenho que apresentar os convidados que vão me ajudar a fazer o Ação e Reação desta quarta-feira. Aqui ao meu lado direito, Eduardo Filete, médico veterinário. Boa tarde, Filete. Tudo bem? Boa tarde. Queria agradecer o convite, né? Externar meu abraço também para o Augusto Capô de Casa, que não está aqui hoje, grande âncora do programa, que já tem 15 anos na TV local. Grande dizer condutor. que a gente sabe como é difícil um programa, né? 15 anos na TV aqui regional, né? Na TV Santa Cecília, agora na TV Com, né? Então queria parabenizar o Augusto também, que não está hoje aqui, mas tenho certeza que você vai substituir ele à altura. Estamos tentando. Do meu lado esquerdo, temos a participação hoje do ambientalista Nelson Rodrigues, que também tem um programa aqui na TV Com. Boa tarde, Nelson, prazer. Faz tempo que a gente não se encontra para debater e conversar as coisas da nossa região, da nossa cidade. Bem-vindo e um prazer estar fazendo o programa com você hoje aqui. Obrigado, Guto. É um prazer. Uma boa tarde a você, boa tarde ao meu amigo também, Filete. Fazer um programa entre amigos é fácil, né? E eu mandar um abraço também para o Augusto, para a família do Augusto, em especial para o pai do Augusto. Seu Domênico. Seu Domênico. Grande patriarca. Domênico Capô de Casa. E a todos os telespectadores que sempre acompanham esse programa. Bom, a gente já começa vamos falar hoje de posse responsável de animais, de cachorros principalmente, aproveitando a notícia de que no Rio Grande do Sul, um morador de rua, sensibilizado com os problemas causados pela enchente e pelas fortes chuvas que caíram lá no sul, ele acabou acolhendo 100 cães de rua e abrigando-os dentro de um ônibus. Então, a nossa Daiane, a nossa produção, Walter, Victoria, ele colocou os cachorros dentro do ônibus, o ônibus que não era usado para transporte, acabou servindo aí de moradia para os cachorros. Isso me lembra a música de Eduardo Duzec, troque seu cachorro por uma criança pobre. O morador de rua aí acabou, ele que tem problemas também, que mora na rua, acabou também ajudando os cachorros, que muita gente acaba jogando na rua irresponsavelmente, e aí o cachorro o cachorro é um animal, ele começa a tentar sobreviver da melhor forma. Filete, aproveitando essa notícia de hoje, eu queria voltar um pouquinho, falar a respeito daquela situação do cachorro do Pitbull, que acabou atacando uma bebê, a menina infelizmente acabou morrendo. Eu queria saber de você, como é que por que tanto cachorro na rua e irresponsavelmente as pessoas acabam abandonando os cachorros na rua? Você tem alguma sugestão, enfim, o que fazer com tanto cachorro? Veja bem, nós temos que começar da base, né? Aqui no Brasil, infelizmente, a gente está faltando mais Sérgio Moro, está faltando mais gente com café no bule. Com café no bule para resolver os problemas. Na verdade, hoje em dia, eu posso falar com muita propriedade, talvez com mais propriedade que eu debata política aqui nos programas. Com certeza. Embora eu leio, eu sou participativo, trabalho na universidade, porque é uma causa que eu mexo desde que eu comecei na faculdade, com 17 anos de idade, que eu entrei na Federal do Rio, eu sempre fui ativista de proteção animal, mas sem ser louco, né? Aliás, você, antes de entrar na faculdade, defendia cachorro que era perseguido pela carrocinha. Carrocinha, e quando eu vim para Santos, era o governo da minha amiga, hoje Thelma de Souza, né? E eu fui, mesmo como moleque, com 23 anos, combatia o jornal, a matança, tudo, e até
sem entender o mundo político, corri riscos. Mas isso eu tenho que falar da Thelma, que nunca ela mandou um fiscal para me perseguir e tal, porque eu acho que no mundo de hoje em dia seria mais difícil, hein? Com porque certeza. eu ia no jornal, primeira página, Filete denuncia carrocinha, não tem gás, os cachorros estão morrendo de falta asfixiado, porque não tinha o gás, então fechava os cachorros lá, morria. Fui com o pastor Thomas Soderberg, na época vereador, lacramos a carrocinha por 3 dias. Fui com o Adelino Rodrigues na época, lacramos a carrocinha e tal. Então, eu era corajoso, porque poderia ter sobre represálias, mas nunca. E ao contrário Além de não ter resposta do poder público, né? Não tinha resposta, eles deixavam aquilo fluir, mas também não tinha perseguição. Então, nisso eu acho que temos que lembrar que, logicamente, que era uma outra época, mas eu não tive perseguição, que foi uma coisa boa, né? Pude expressar, viver um mundo democrático. E ao contrário do que muita gente faz hoje, de uma forma oportunista, você sempre trabalhou e sempre atuou nessa área de defesa do direito dos animais. Não é de hoje ou de ontem que você milita nessa... Minha mãe tinha uma casinha na Tamandaré com meu pai, e eu fiquei um ano nos Estados Unidos, mandei dinheiro, que eu trabalhava lá, e reformamos a casa. Fizemos uma casa assim, tipo, tudo de piso frio, que antigamente teria na cozinha, na sala e tal. Então, talvez foi o primeiro, tinha estacionamento e tal. E atrás eram uns barraquinhos, uns barracos, tipo as casas populares. Como as casas populares deixavam cachorro de rua. Então, eu comecei a fazer um trabalho que chamava Reintegração Animal. O Jornal Tribuna, a imprensa me ajudou na época, e eu comecei a pegar bicho na rua e doar, né? Então, no primeiro ano eu doei 1000 animais. Né? Depois ficou mais difícil, mas fui... 1000 animais? 1000 animais no primeiro ano que eu fiz de trabalho. Doei 1000 animais, porque a carrocinha matava, levavam para mim. Só chegou uma época que eu não consegui mais... Eu consegui, mas teve uma época que eu tinha 70 animais na minha clínica. Aí eu não podia mais pegar animal, as pessoas reclamavam, porque, tipo, criou aquele mito, né? Aquele mito de você pegar tudo. Mas chegou uma hora que eu tive que refrear para poder doar, e eu doava castrado e tal. Só que esse senhor que pegou 100 animais num ônibus, tinha que canonizar ele, é um santo, você entendeu? Porque a culpa é a sociedade, a culpa é o poder público que não chega nisso. Que quando a gente não chipar todos esses animais, por exemplo, o Nelson Rodrigues, amanhã ele quer mudar de ramo e quer montar um pet shop. Todo animal que ele vender lá tem que ser chipado. Todo animal que Filete doar tem que ser chipado. Todo animal que o Mapan, que doa animal no fim de semana no Gonzaga, um abraço pro pessoal do Mapan, tem que ser chipado. Todo animal do Amor Sem Fronteiras tem que ser chipado. Todo mais da SOS Animais de Rua, da Luciane Borges, que eu sou vice-presidente, tem que ser chipado. É uma obrigação, tem que ser uma lei municipal, chipar todos os animais. Para quê? E como se faria isso? Porque eu acredito que tem um custo para se fazer isso. O cara que não puder pagar um chip não pode ter cachorro. Então a gente já partiu do poder pressuposto. O poder público daria o chip para as entidades de proteção animal, para as clínicas veterinárias que doam animais, também para ajudar. E as clínicas fariam o procedimento de implantação, implantariam o chip no animal. E o pet shop que fosse vender animal, que ele compra animal por 500, vende por 2.000, né, como um carro, o cara compra o carro por 30 e vende por 40, que o cara está pagando imposto, funcionário e tal. O que acontece? O cara que chega lá com uma ninhada de Rottweiler, não tem para quem doar, para vender, ele vende barato, e o dono do lojista ganha o dinheiro em cima disso. Não está fazendo nada de errado, só que tem que ser chipado esses animais. Porque a gente não pode pensar daqui a 2 anos, daqui a 4 anos. Nós temos que pensar daqui a 20 anos, né? Então o que acontece? Daqui a 10. Porque se o animal vive de... Um Bernese, hoje ele vive de 8 a 9 anos, que é uma raça que vive pouco. Um cachorro pincher vive 15 anos, 14. Eu tenho vira-latas lá, até um vira-lata que eu estou tratando com osteosarcoma, que eu trato desde com 17 anos. Então, vamos dizer que seria de 0 a 20 anos, mas vamos pôr com uma média de 12 anos, né? Que a gente chipando todos esses cães, daqui a 10 anos vão ter todos os cães chipados. Porque os cães vão morrendo, vão nascendo outros e tal. E o que acontece? Quando a pessoa soltasse o animal na rua e fosse bater na minha porta da minha clínica, fosse bater nas protetoras, tal, você teria o chip, leitura. Com todas as informações do animal e do proprietário. Exatamente. Ele soltou na rua, ele ia ser julgado criminalmente, porque ele pode causar um acidente com uma moto, com um carro. E seria obrigado a pagar as despesas do veterinário. Chegar no veterinário, banho, tosa, vacina, tudo. Ele ia pagar a dívida ativa. Ele tem que pagar isso aí, porque ele causou um prejuízo para a sociedade. Aí você faz a aposta responsável, como nos Estados Unidos. Se é um animal de rua, é uma beleza. Leva para a clínica, o veterinário põe banho, tosa. A consulta lá é $80 para começar, né? Tu imagina, o cara faz tudo lá, você gasta uns 2, 3 mil dólares brincando. Fica uma semana numa clínica lá fazendo o exame, aí o cara faz eletrocardiograma, ultrassom, raio-x abdominal, faz o check-up do Lula lá.
e põe a conta, vai para a dívida ativa, alguém vai pagar isso aí. Agora, o que não pode é a pessoa bater na minha porta todo dia com animal de rua, eu ter que sustentar, o município não tem condição e tal. E só para terminar, o município é 4-1. Se o Nelson fosse prefeito, ia ser 4-1 também. Ou seja, em 5 tempos que a pessoa procura um veterinário da prefeitura, ela vai encontrar 4 não. É fácil. Sábado e domingo não funciona. Feriado não funciona. E funciona 6 horas por dia. De 6 horas por dia nós temos 24. Cada 4 momentos que o cidadão procura, para 5 momentos, ele vai achar às 6 horas. Não, desculpa, em cada 4 momentos ele vai achar às primeiras 6 horas. Depois? De madrugada ele não acha, à noite ele não acha. E o que acontece? E na noitinha também não acha. Então, de 24 horas do dia, ele vai achar poder público funcionando nesta área 6 horas. Então é 3-1. 3 ele vai bater com a cara na porta e 1 ele vai achar o poder público aberto. Se você contar com sábado, domingo e feriado, vai ser 4-1. De 4 vezes. Aí cai para quem? Para a iniciativa privada e para as protetoras. Então, eu falo aqui, afirmo, e de uma maneira democrática, até peço para o Augusto pôr uma pessoa aqui para um debate. O veterinário hoje é a parte da sociedade que mais ajuda o poder público. Sem receber nada. O pediatra faz consulta grátis? Faz. 1, 2 por dia, 2 por semana. O médico opera de graça? Opera. O veterinário pega bicho de graça todo dia, toda semana. Aí que põe bicho na clínica com carrapato, com pulga, faz banho, tosa, dá vacina e não ganha nada. E faz... Ou seja, ajuda o poder público. Quando cobra uma taxa de publicidade interna de uma clínica, eu acho um absurdo. O veterinário tinha que ter benefício, porque se o veterinário não faz isso, as protetoras não têm como sustentar. Então, de 10 veterinários, 2, 3 ajudam. Mas esses que ajudam muito o poder público, porque não tem imposto responsável. Então, quando chega o imposto a mais na minha clínica, seja da Thelma, do Beto, do Justo, do Papo, não interessa. Algum intelectual que fez o imposto, eu acho ridículo, porque o veterinário devia ter bônus, porque a gente pega um monte de animal na rua que é função do Estado, do poder público pegar. E aí falo, não, todo mundo ajuda. Todo mundo ajuda, mas a televisão ajuda, dando notícias e tal. Mas o veterinário, na sociedade, é um dos que mais ajuda o poder público. Nelson Rodrigues, apesar dessa celeuma toda, eu acredito que essa situação do cachorro solto na rua irresponsavelmente também é um problema ambiental. Porque esse cachorro ele vai sujar a rua, essa sujeira invariavelmente vai cair na rede coletora, vai cair no canal, o cachorro pode ir à praia, não tem um controle sobre ele. Eu queria que você contextualizasse essa situação da posse responsável também com a questão ambiental, por favor. Exatamente. Olha, antes de conceituar, eu só queria fazer um testemunho, não só pela amizade que eu tenho, mas até sem autorização do próprio Filete, eu vou fazer esse testemunho. Ele não sabe o que você vai falar. Ele não sabe o que eu vou falar, né? Mas eu acho importante falar tudo que a gente entende que é correto. Tanto é verdade que esse testemunho que o Filete fez em relação à questão dos animais de rua, e evidentemente que animais é um dos itens importantes da questão ambiental como um todo, né? Flora e fauna, né? O Filete já me atendeu quando eu quis salvar um pássaro silvestre, liguei para ele por amizade, a gente salvou um pássaro silvestre, né, Filete? E gato do teu prédio. Não cobrou nada por isso. Outra ocasião, eu também acolhi um gato de rua que estava numa situação difícil, né, machucado, maltratado, e pedi para o Filete, por amizade, ele também. E depois eu encontrei um lar para esse gato e hoje ele está vivendo assim, com uma mordomia enorme, até está gordo, está bonito e tal. E o nome do gato que adotou, né, a família que adotou, deu o nome de Robinho para o gato, tá? Então, porque uma família de santistas, então acabou dando o nome de Robinho para o gato adotado, né? Então eu sou testemunha, não só pela amizade que eu tenho, é evidente, não tem nem como explorar, além do que o Filete também é um empresário, quer dizer, não há condição do Filete estar atendendo a cidade como um todo, né? Senão ele vai inviabilizar o negócio dele. Sim. Também, né? Então tem que ver essa questão. Então isso depende do quê? De uma política pública, né? Mas uma política pública que seja em consonância com os profissionais da área animal, né, da cidade. Não dá para fazer as coisas desconectadas, como acontece no passado e ainda hoje no presente, na minha opinião. Cada um por si? Cada um por si, Deus para todos. Então, como as coisas são desvinculadas, gera um problema
na cidade como um todo. Porque, na verdade, a questão animal é um problema humano. É um problema humano na medida que a responsabilidade dos homens e das mulheres dessa cidade, do ponto de vista cultural, não ocorre. Né? Não ocorre do ponto de vista cultural ambiental naquilo que o Guto exemplificou logo no início, quando passou a minha fala. Que é a responsabilidade cultural, social e ambiental quando não trata o seu animal corretamente, infringindo a legislação, e quando também deixa os seus animais defecarem nas vias públicas, levando esse dejeto para a boca de lobo e da boca de lobo para o canal, e o canal poluindo não só o próprio canal, como as praias de Santos. Então aí você tem três problemas, um problema ambiental, problema social, porque isso atinge toda a sociedade, né? A população de uma maneira geral, e tem um problema de legislação em relação ao animal, em relação a maus tratos, em relação a deixar os animais jogados nas ruas. Então o que falta? Não só responsabilidade pessoal de cidadania, porque a gente está colocando esse contexto também sobre a ótica da cidadania, né? Ou não é verdade? E sobre a ótica do poder público que não cumpre aquilo que deveria em relação à política pública que possa fazer essa conexão entre todos os atores que tratam da questão ambiental e o veterinário, de uma maneira geral, como o Filete muito bem colocou, é um dos atores principais na colaboração de uma política pública que equacione o problema. Então, a gente vê um pouco de falta de responsabilidade ou de atenção, vamos dizer assim, com a questão animal, e nas ações de algumas entidades, algumas delas que o Filete colocou, exemplificou aqui, que lutam, Guto e telespectador, heroicamente, com muita dificuldade, para manter os animais, é um excesso de animais, lutam heroicamente e não consegue dar conta, por isso que, como você muito bem colocou, muitos animais nas ruas, que não consegue dar conta da falta de responsabilidade objetiva do poder público, né? E da falta de relação do poder público com essas entidades para, em conjunto com os veterinários, equacionar o problema numa política pública. E então, como nada disso acontece, todos esses problemas aparecem. Aí eu vou fazer vou acrescentar na tua fala o seguinte: a irresponsabilidade das pessoas também. Sem dúvida. Das pessoas que pegam um animal, que sabem desde o início que não vão ter condição de criar esse animal. O Filete vai saber, vai me responder isso melhor do que ninguém. É muito bonitinho, cachorro pequenininho na ninhada, parece um brinquedinho. Mas aquele cachorro, as pessoas têm que ter a consciência que ele vai crescer. Esse cachorro, ele tem que ter um espaço de convivência. Não pode... Eu, por exemplo, sou radical. Eu acho que cachorro em apartamento... Eu acho que não tem... Você não pode ter um pitbull dentro de um apartamento. Ah, mas o meu apartamento é grande e tal, tudo bem. Mas o apartamento, você convive com o teu vizinho de cima, com o teu vizinho de baixo, com o teu vizinho do lado. Hoje as coisas estão mudando, existe uma tolerância maior, o cachorro, tudo bem, dentro do apartamento. Mas o cachorro começa a latir. Você não pode trabalhar e deixar o cachorro dentro do apartamento 10 horas sozinho. Ele vai latir, o cachorro precisa de interação. Ou com outros animais ou com as pessoas. É um animal doméstico. Mas ele precisa ter o mínimo de condição para ele, primeiro, ter um local para se desenvolver, para conviver e também para não deixar as outras pessoas malucas. Filete, você acha que existe a possibilidade das prefeituras, a gente não está falando de uma prefeitura especificamente, a gente está falando da região, existe a possibilidade, e aí uma outra coisa que eu queria abordar, uma política metropolitana, porque o cachorro ele não vai chegar em São Vicente, ele vai parar, puxa, eu sou de Santos, eu não posso atravessar para São Vicente. Não tem passaporte, cachorro. Não tem passaporte e as fronteiras são livres. Não está na hora de se também falar metropolitanamente em relação a esse problema? Com certeza, como nós conversamos com o professor Oswaldo, outro dia aqui, né, no TV Com Debate à noite, que a questão, na quarta-feira passada, que as coisas têm que ser resolvidas de maneira metropolitana, né? Como nós estávamos falando da poluição, que não adianta o Santos tratar e do esgoto e de repente nós temos uma favela no Guarujá de frente para cá, ou Santos São Vicente, ou ter favela em Santos na Lemoa, ter favela em Cubatão, ter favela em São Vicente, que vem tudo carregado para cá. Então realmente é bem difícil a balneabilidade numa questão Santos, é metropolitana.
Na questão do cachorro, a posse responsável é uma coisa interessante, né? Porque é aquele negócio, as protetoras, elas estão enxugando gelo. Ontem eu recebi o telefone da Luciane Borges, do SOS Animais de Rua. Ela falou, puxa, agora a entidade a caminhada esse ano choveu, que eles vendem produtos na caminhada, tudo choveu. E como eu sou vice-presidente, eu tenho que passar ideias para ela também. Choveu a caminhada e o governador Geraldo Alckmin, né, no uso das suas prerrogativas, falou que aquela taxa de... que o dinheiro dos pagamentos, do IS, dinheiro quando Nota fiscal paulista vai ser adiada por um ano, por mais tempo. Sim. Só que as entidades protetoras, muita gente compra produtos e põe no CG, a nota paulista. O CGC o CGC da Protetor dos Animais. Então, você não quer saber o que você gasta, entendeu, Nelson? É um direito seu, mas você compra e não quer deixar para o governo aquilo e põe a nota da entidade. Então, por exemplo, a entidade, vamos supor, você ganha R$300 a cada 6 meses, mas você não quer o dinheiro, você passa para a entidade. E muita gente tem feito isso. E com esse dinheiro que não vai chegar, e com a caminhada, que também de repente, porque choveu, não foi o esperado em termos de arrecadação para a entidade, a tribuna cedeu o espaço gratuitamente. Mas a tribuna não tem culpa se choveu também, né? Então o público foi menor que o esperado. E com tudo isso, a arrecadação ficou prejudicada. Então as entidades ficam enxugando gelo, né? Enxugando gelo. E quando eles vão chipar esses cachorros, né? E pode escrever aí chip de cachorro. Porque muitas vezes a gente fala aqui, daqui a 20 anos um vereador faz e fala que a ideia é dele. Mas pode ser dele, mas então faça. O importante é fazer, né? Se chipar os cachorros, daqui, para mim, tem vereador em Santos, e até vereador competente, eu não vou entrar no mérito, que está 20 anos aí. Mas se tivesse chipado o cachorro no primeiro ano, teria resolvido esses 20 anos. Aí o vereador fala, mas eu sou legislativo, quem faz é o executivo, mas a gente tem que pressionar. Mas ele pode propor um projeto... já tiveram, né? Ele sabe eu mesmo muito já propus bem. isso aí várias vezes. Só que se você não chipar os cachorros filhotes agora, daqui a 10 anos você não resolve. Ah, mas tem a questão da metropolização. Eu concordo. Mas não é tanto o cachorro. Do Guarujá não dá para vir a nada do cachorro. Né? De Paraguai também não vem para Santos. Mas ele pode vir pela Piaçaguera, aí vem, passa em Cubatão, dá uma voltinha e tal. Mas aí tem que ver que vai ser uma exceção, né? Um cachorro maratonista. De São Vicente para Santos tem a divisa ali. Tudo bem, normal. Mas logicamente que não existe nada 100%, né? Você faz o passaporte americano e tal. Mas tem gente que mesmo com toda a tecnologia dos Estados Unidos, falsifica o passaporte americano. É difícil? É. O cara vai lá, faz um exame num dia, bate fotografia sua, tal. No outro dia você vai lá, faz entrevista, tal. 2 vezes você vai para São Paulo, tal. Mas tem alguém que consegue. Se não conseguisse, não ia ser tão sofisticado como é. Se alguém não... Então, é normal. Mas falhas vão ter. Mas se a gente não fizer esse tipo de coisa, nós vamos estar sempre enxugando gelo. Então, porque na forma metropolitana, você reuniria os prefeitos ou os secretários de meio ambiente e até você dividiria essa conta. Quanto custa fazer? Posso fazer uma intervenção nisso? Veja bem, eu concordo totalmente com essa questão metropolitana, mas ao longo desses últimos 20 anos, a gente não consegue desenvolver em termos metropolitanos nada. Sim, mas eu acho que tem que começar a discutir tudo metropolitanamente. Embora esse seja o objetivo e o caminho correto, como você coloca, e que eu assino embaixo, mas na prática, eu acho que é assim, cada cidade tem que fazer a sua parte, porque cada cidade existe com toda a sua estrutura para que funcione, e no conjunto se solucione na questão metropolitana. Mas na prática isso não acontece. Os prefeitos não conseguem decidir na prática, objetivamente, nas reuniões. Muitos nem vão. A maioria não vai. E outra, a Agência Metropolitana também, a gente não consegue enxergar o trabalho prático da AGEM na questão metropolitana. Virou um cargo político, então, Nelson, hoje em dia? Não sei. Eu só sei que na prática a gente não vê acontecer. É lógico que o caminho é esse, teoricamente está tudo correto. E tem coisas mais importantes mas até discutidas lá, como a condução, como a saúde. Mas veja bem, é um problema... nem esses problemas mais pontuais, vão discutir por cachorro. Mas é um problema de saúde pública. Por isso que eu chamei a responsabilidade de cada prefeito nessa questão animal e outras, evidente, para que faça a sua lição de casa. E para depois ter a moral suficiente para sentar na cadeira com os demais prefeitos e discutir a política pública regional. E dizer, eu fiz a minha lição de casa, e vocês? Porque nem uma coisa nem outra acontece, infelizmente. Parece, isso aqui que a gente está falando, parece utopia, ou então bobagem. Os prefeitos têm muito mais o que discutir do que falar de cachorro na AGEM. Mas é uma parte do contexto. Sim. Porque, veja bem, o cachorro abandonado, o nome já está dizendo, ele está abandonado. Então esse cachorro, ele pode ter raiva.
esse cachorro ele pode atacar alguém na rua. Está defecando na via Tá pública. defecando. Então, são problemas. Pode causar um acidente de trânsito. Você desviar de um cachorro, você pode causar um acidente maior. Isso que eu queria que você aprofundasse, antes do Nelson fazer a intervenção muito pertinente. Quanto custaria esse programa de chip, de implantação do chip nos cachorros? O chip é barato, a implantação o poder público pode implantar. Quem desenvolve essa tecnologia no Brasil? Qualquer empresa ou é uma empresa especializada? Não, a tecnologia tem 3 empresas, né? Tem uma empresa da Virbac, tem 3 empresas que desenvolvem. Só que uma delas, o chip não é universal, né? Então não adianta você pôr um chip que é diferente do universal. Por exemplo, o que eu ponho na minha clínica é universal. É o do aeroporto de Congonhas, tem leitura, viracopos. Você faz esse serviço na tua clínica? Faço Você direto. chipa um animal? Hoje todo cachorro que vai viajar para fora do país, fora, você vai mudar para a Inglaterra, quer levar seu cachorro. Você vai visitar sua mãe na Inglaterra, ficar 6 meses lá. No Japão, você tem que chip, o cachorro tem que ter vacina, atestado de saúde, chip, e tem que ter, em alguns lugares do mundo, você tem que tirar o sangue do cachorro para ver os anticorpos da raiva. Não adianta só você ter a carteirinha, ele quer saber se o cachorro foi imunizado realmente. Então você manda o sangue para São Paulo, Instituto Pasteur, biológico, e eles dão para você o exame e tal. É uma burocracia. Senão o animal não pode viajar. Não pode viajar. Quando a gente manda um cachorro para o exterior, de um cliente nosso, a gente faz mais trabalho de despachante do que de médico. Você tem que fazer carteirinha, fazer atestado de saúde, coletar o sangue do cão, mandar o sangue do cão para lá com um questionário todo preenchido. Depois vem um DARF para ela pagar uma taxa no banco, ela paga a taxa, daí o exame é liberado em São Paulo. Então uma coisa burocrática que tu perde no mínimo 1 hora para fazer todo esse trâmite. Não digo no mesmo dia. É um procedimento mais apurado que com o ser humano para viajar, porque num chip ali tem todas as informações. É mais apurado que o ser humano não faz o exame de sangue para ver se ele tem anticorpos contra a raiva, nem tem que estar com todas as vacinas em dia, né? Assim, então, tipo, é mais. É um se trabalho for mais. Para o Caribe vai ter que ter a vacina de febre amarela, se for para Belém e tal. Mas não é todos os lugares que vão exigir vacinas. Se for viajar aos Estados Unidos, não te exige vacina nenhuma, não te exige exame de sangue nenhum, exige o passaporte. Então hoje dá mais trabalho você ir com um cachorro. Passaporte do que um ser humano. Do que um ser humano. Porque eles entendem que o ser humano tem que ir vir. O cachorro só vai para lá se não tiver doença, né? Se tiver doença, não pode entrar nos Estados Unidos. Então, para a gente fazer até um paralelo, a preocupação dos países desenvolvidos em relação ao trânsito de animais e possíveis contaminações por doença é muito maior do que a gente aqui na cidade, por exemplo, que não se preocupa com isso. O que o Filete está falando da chipagem, da implantação do chip, nada mais é do que os países desenvolvidos já estão fazendo. Que eles, é prevenção para não ter que gastar lá na frente com remédio, com o atendimento das pessoas que porventura possam estar contaminadas com algum tipo de doença. Zoonoses que ele não tem lá, por exemplo, em Mônaco eles não têm zoonose, certo? Aí você vai levar um cachorro para Mônaco e vai levar carrapato para lá, se não tem carrapato lá. Então o cachorro vai ser extraditado. Para você entrar no condado lá, você tem que ter as normas todas, senão vai ficar brincadeira, né? Então, tipo, as pessoas têm que ter certas regalias, né? Entendeu? Quando o Nelson vai lá para Mônaco, para sua casa em Mônaco, lá dos seus parentes... Seu cachorro vai chipado. Antes fosse. Aliás, você tem cachorro? Não, tem animal? Não tenho cachorro. Leva o Robinho. Quando ele leva o Robinho lá, o Robinho tem que ter condições, porque lá no condado não tem, né? Mas de vez em quando eu salvo animais. Eu salvei o Robinho, salvei um pássaro, salvei um urubu que caiu na igreja lá no Boqueirão. Ah, foi você que salvou aquele urubu? Encaminhei aquele urubu para a universidade. Eu já peguei 3 urubus. 3. Um que estava em frente ao Santa Cecília em 2013, um em 2012 que está na praia, os 3 ficaram bons. E urubu? Muita gente tem medo de urubu, né? Até o próprio aspecto do urubu causa um medo das pessoas. Ele dá uma bicada forte. Ele ataca, o urubu ataca. O urubu transmite algum tipo de doença? Ele ataca se estiver acuado. Como se qualquer animal, então? Não, veja bem, se você pular numa casa que tem um pitbull, bravo, ele vai te morder. Se você pular num quintal que tiver um urubu, ele não vai fazer nada contigo. Ele vai voar. Então o urubu ele só ataca quando estiver acuado. Quando estiver na praia, ele não vai te atacar. Mas se ele tiver por exemplo, tem em Santos, muito peculiar, final de feira, isso. A gente vê urubu ali tentando pegar um resto de comida. Se chegar perto do urubu nessa questão da comida, ele pode atacar? Se ele se sentir, vamos supor, ele está com fome, você for lá encher tirar a comida dele, ou tentar pegar aquela... a comida dele, ele pode dar uma bicada. Mas aí é uma questão muito que a pessoa tem que estar Você muito... nunca viu. Pô, o cara tem que estar um urubu com um bico daquele, com um bico rasgador. Ele está comendo, você vai brincar com ele lá? Também tem que estar, ou tem que estar bêbado, ou tem que ser... Mas tem gente sem noção, tem gente para tudo. O urubu transmite alguma doença?
O urubu, ele é um filtro da sociedade, né? Por isso que ele é protegido pelo IBAMA. As pessoas têm que ter um pouco de conhecimento, que eu sei se é que o Nelson Justamente, tem também, por isso que eu fiz a ecologista nato. O urubu é protegido pelo IBAMA, porque o urubu é um indicador também. Quando alguém vai fazer na serra, se aventura por fazer uma trilha sozinho lá e se perde e acaba morrendo, quem vai dizer lá é o urubu. Quando tem, vamos supor, uma tragédia, um sequestro com morte, larga o cara no meio do mato, o urubu que vai chamar. Ele está no topo da cadeia alimentar, ele é um agente decompositor. Mas muitas vezes, por exemplo, morre uma vaca na serra lá. Ele vai ter cheio de urubu, as pessoas vão chegar, porque está cheio de urubu aqui? E vão descobrir ele vai dar um indicativo de que ali tem algum algum material problema. humano em decomposição. Isso, ou não precisa ser humano, mas geralmente é humano. Material carne, animal. Né? Animal. Então o urubu, ele ajuda no ecossistema, porque ele vai comer as carniças. Morre um gatinho no telhado de rua, quem vai comer lá? O urubu. Então ele evita uma proliferação de doenças. Ele né? é útil na cadeia alimentar. Ele é muito útil. É protegido pelo IBAMA. Se matar o urubu... Vai pra cadeia. É crime inafiançável. É crime ambiental. Vai pra cadeia. Nós já perdemos um. O cara matou isso é verdade. O cara matou um bem-te-vi na praia, era uma fêmea, né? Aí a bem-te-vi estava com os filhotes, tinha os ovos. O cara chegou lá e aí nasceram os filhotinhos, o cara chegou lá, derrubou o ninho, era um ambulante sem registro, estava bêbado. Derrubou o ninho, matou os filhotes. Aí a mãe ficou que nem louca. Passou uma senhora, viu, chamou a polícia ambiental. Para azar dele, o marido dela era promotor, quer dizer, piorou. E aí ele foi, a polícia ambiental, todos os filhotes mortos para mim, eu fiz o laudo, parei tudo, deixei só fazer aquele laudo, fiz o laudo, passei a polícia ambiental, fiz o laudo com muito gosto. Triste, com os filhotes mortos, fotografei 1 ano e meio de cana. Pegaram crime ambiental. Ele teve mais dor de cabeça por causa da derrubada do ninho do que com a bebida que ele tomou e ficou bêbado. Ele não estava bêbado, ele era um ambulante, estava vendendo bebida na praia, um ambulante sem licença. Ah, ele estava vendendo bebida, não estava bêbado. No domingo só, isso. Aí ele viu o ninho, não sei porquê, ele derrubou o ninho, matou os filhotes. Maldade. Bêbado, então. Não estava bêbado, matou os filhotes. Aí uma mulher viu, chamou o ambiental fez o trabalho perfeito, foi lá, a guarda municipal, aqui em Santos, no Canal 5. Pegaram ele, algemaram, aí o juiz de plantão já determinou que fizesse a necrópsia dos animais, fizemos a necrópsia, fizemos laudo, testou polícia ambiental, tudo 1 ano e meio preso. Cana. Eu tenho que fazer um intervalo rapidinho, a gente já volta para discutir a questão ambiental, da posse responsável de animais. Com o objetivo de atender cada vez melhor, o Plano de Saúde Santa Casa oferece a você e a sua família uma ampla rede de atendimento em Santos, São Vicente, Praia Grande, Cubatão e Guarujá. Além de contar com a melhor equipe médica e multiprofissional do litoral paulista. Plano de Saúde Santa Casa de Santos. O melhor atendimento em plano de saúde. 3226-6200. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. Sintracomos, 76 anos de lutas e conquistas em prol do trabalhador. Um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Administração, Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. Buffet Maison Vanut, um novo conceito em festa. Requinte e sofisticação no mesmo espaço. Atendemos todos os tipos de eventos,
aniversários, casamentos, festas infantis e confraternizações. Venha conhecer nossos ambientes e faça o seu orçamento. Buffet Maison Vanucci, Avenida dos Bancários, 42. A TV Com traz qualidade e interatividade para a Baixada Santista. Nos preocupamos constantemente com a qualidade de nossas produções. Por isso, investimos em equipamentos e profissionais qualificados. Nosso estúdio é, sem dúvida, um dos mais bem equipados da região. São mais de 40 metros quadrados de tecnologia. TV Com, sempre com você. Corta. Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Praia Grande, há mais de 20 anos levando aos seus associados planos de saúde e convênios, assistência odontológica e jurídica, curso de capacitação e outros benefícios, dando aos servidores melhores condições de trabalho e qualidade de vida. Para mais informações, acesse o site www.sindicatopraiagrande.org. Já estamos de volta com ação e reação desta quarta-feira, ao vivo, direto dos estúdios da TV Com, hoje com as presenças, melhor dizendo, do médico veterinário Eduardo Filetti e do ambientalista Nelson Rodrigues. Antes da gente voltar para o nosso assunto, para o nosso debate, eu preciso falar dos nossos apoiadores, da Ozan, Plano de Assistência Familiar Ozan, www.ozan.com.br, o telefone é 32288000, procure a Ozan, converse lá com os atendentes que você vai ser muito bem recebido, muito bem atendido e pense no futuro, pense no bem-estar dos seus familiares, faça um plano da Ozan. Eu falo também em nome do restaurante Boqueirão Grill, Boqueirão Express Grill, me perdoe, vou falar de novo, restaurante Boqueirão Express Grill, lá na rua Lobo Viana 89, em frente ao Supercentro Comercial do Boqueirão e ao lado da Unisanta. A gente finaliza, ó que beleza, hein? Essa hora do almoço, eu acho que eu vou, terminando o programa aqui, eu vou até o Boqueirão Express Grill. Tá lá com o Marcos França? Estão lá virando tudo. Estão lá comendo. O Paulo e o Nelson, quando o Augusto vai lá com o Marcos França, já põe até a mão na cabeça. Que eles vão no horário mais tarde, que aí é mais barato, pode pegar o que quiser. Depois das 3 horas é livre. Então eu vou o Augusto e o Nelson. Beleza. Augusto, o Nelson e o Paulo põem até a mão na cabeça, entendeu? A essa hora, a gente que ainda não almoçou, eu acho que eu vou lá, vou passar no Boqueirão Express Grill. E a gente fala também em nome do INCATEP, Instituto de Capacitação de Mão de Obra Portuária. O INCATEP realmente tem os equipamentos mais modernos do país, é referência em treinamento e capacitação de trabalhadores portuários. A gente vive aí uma fase de modernização das operações portuárias, então é fundamental que o trabalhador portuário, tanto avulso quanto vinculado, faça a sua capacitação no INCATEP, porque isso aí com certeza vai reverter em melhoria para a profissão, para a qualidade de vida e para a segurança das operações portuárias. www.grupoincatep.com.br, INCATEP, o verdadeiro e primeiro instituto de capacitação portuária. A gente volta agora a falar sobre a questão da posse responsável, a questão dos problemas causados pelos animais, principalmente os cachorros abandonados nas nossas ruas. Eduardo Filetti, se a Prefeitura de Santos hoje resolvesse fazer a implantação do chip nos cachorros,
Quanto custaria isso para a prefeitura? Posso antes fazer uma brincadeira? Claro. Vou fazer o inverso. O Augusto sempre fala. O Augusto fez Ozan, viu, Nelson? Pensou que ia ficar para semente, mas como ele já está com cinquentinha, eu convenci ele a fazer Ozan, ele falou com o Fábio Garibe e fez Ozan. Fez Ozan lá porque ele pensou que ia ficar para semente. Eu falei, não, Augusto, todo mundo morre um dia, né? Não é porque tu é italiano que tu vai ficar aí a vida toda e tal, né? Então ele já fez Ozan, né? Para que quando ele... são nos momentos mais tristes que a gente vê a importância de ter uma retaguarda e ter um Vai demorar para morrer bastante o Augusto, né? Mas diz Deus que ele fique muito aí, mas ele já fez Ozan. Já tá. E sempre ele fala que eu sou grande propaganda do Ozan, né? Mas o Fábio não me dá cachê não, porque todo programa ele fala, o Filete já fez Ozan, pensou que não ia morrer, vai ficar pra semente, entendeu? Eu não fiz Ozan. Boa oportunidade, faça. O Nelson tá com 30 anos, o Nelson tá novo aí. Tá 30 anos? Quando o Nelson tiver os 50, mas tem que se preocupar, né? Tem que se preocupar. Filete, quanto custaria um plano? O chip não é caro, né? Às vezes você vai no veterinário, tem aquele trabalho de o cara colocar o chip. É subcutâneo, como é que funciona Tem um aplicador. Ah, ele já vem com... E pela Convenção Mundial, você tem que colocar aqui na tábua do pescoço. Então você coloca no pescoço para que fique mais fácil para a leitura, né? Tem alguma... tem que dar anestesia? Como é que funciona o Às vezes uma anestesia localzinha ali no tal e aplicar o chip, mas nem precisa de anestesia, que é como se fosse dar uma injeção. Esse aplicador, então, como você falou, funciona como uma injeção, porque não precisa fazer nenhuma incisão. É uma injeção que, em vez de sair o líquidozinho, sai um chip. Entra o chip. Que tamanho que é o chip? O chip é do tamanho de um ponteirinho de relógio, assim, um relógio pequeno. Um relógio pequeno, relógio então de mulher. Não é grande. É bem pequenininho. É bem... Deve ser 1 centímetro por 0,2 milímetros. 0,2 milímetros. 1 centímetro, 0,2 milímetros. E você acha que enquanto ficaria a implantação do equipamento? A prefeitura ia comprar de uma quantidade grande, poderia o departamento de marketing da prefeitura, né? Por exemplo, poderia negociar isso, porque seria a primeira prefeitura do Brasil a implantar isso. Então, às vezes, o cara faz um hospital, que é importante, gasta milhões, né? E tem uma divulgação local. Às vezes, o cara põe um chip desse aqui, faz um trabalho com hiperpopulação de pombos, pode sair numa capa da Veja, né? Por que não? A Thelma, quando fez a balneabilidade da praia, quando melhorou, saiu na capa da Veja. Quanto que a prefeitura gastou para ir na Veja? Nada. E quanto quer dizer, é uma divulgação para a cidade. Então, se você falar, a prefeitura implanta chip, o setor de marketing da prefeitura trabalhar bem, né? Você pode divulgar isso até em termos de Brasil, né? Porque é uma prefeitura que conseguiu, de uma certa maneira, fazer um trabalho pioneiro, né? Então, a gente também tem que pensar... Eu vejo como um grande problema, eu acho que isso é importantíssimo, assim como você citou a questão da balneabilidade da Thelma, foi uma questão tópica, funcionou em apenas um período do ano e depois voltou tudo ao que era. Não, então, eu concordo contigo, mas assim, na época que foi feito, foi divulgação, né? Uma iniciativa que até, a gente pode discutir num outro programa, que foi feita até de maneira errada naquela ocasião. Não, só citei a divulgação de marketing, só o trabalho de marketing, né? Só para mim concluir o pensamento. Foi feita de maneira errada, então é assim, uma política pública, no meu modo de entender, primeiro ela tem que ser aplicada corretamente, e depois ela tem que ser permanente. Porque independente de quem assuma o gestor, que assuma o governo, tem que ser uma política ad eterno. Você já tem essa experiência, no meu modo de ver, uma experiência privada nesse assunto, que pode dar uma assessoria pública nessa experiência para que ela se torne pública como política, né? Então, pessoas como você, que já tem uma experiência, o poder público tem que absorver essa sua experiência para tornar isso uma política pública. Imagina, você tem um cachorro andando perdido na cidade, vai um funcionário da prefeitura com um leitor óptico, verifica qual é o cachorro, qual é o nome do cachorro, qual é a raça, né? Quem é o cachorro, a identidade do cachorro e devolve para a pessoa. Olha, isso é maravilhoso. A pessoa não quer mais o cachorro? Tá bom, você vai tomar uma multa e vai pagar a estadia até doar. Até tudo, o Robinho você não pegou, depois levou para a clínica, eu não fiz o serviço, tal, e você não ficou na tua casa um período para você tal. Então, nesse período ele vai ficar em algum lugar, seja no hotel privado, seja no hotel público, e vai pagar para a municipalidade esse erro que ele teve. Se você deixar seu carro na rua, ele vai ser guinchado, não vai mais que 15 dias. E você vai pagar, vai ficar para dívida ativa. Um dia você paga, ou não paga, mas vai morrer devendo. O que não pode é eu e você pagarmos por essa atitude irresponsável de quem coloca o animal na rua. Exatamente. Falando nisso, acho que no mês passado nós tivemos
uma situação muito desagradável, que foi o ataque de um cão pitbull a uma criança lá no bairro do Macuco, inclusive perto ali da onde você tem a clínica. Na rua de trás da minha clínica. Eu queria saber se você, se você chegou a ver um animal, se você chegou a ser chamado para fazer algum atendimento. Quando ele atacou a mulher, eles levaram para minha clínica, ela ficou um tempinho lá até chegar o... Normal, veja bem. A gente tem aí a questão é complicada, né? Porque nós temos que falar em sociabilização. O que é isso? Vou falar de gato, que é mais fácil para o telespectador entender. Tem muito gato bravo, que você pega, por exemplo, não como o Robinho, que era um gato de rua, ou um gato semi-domiciliar, né? Que a pessoa cuida e ele fica na rua o tempo todo, né? Que tem um animal doméstico que é seu. Tem animal o gato que ele come na sua casa e fica na rua. Porque o gato é diferente, né? O gato gosta de... mas hoje os gatos são castrados e já ficam em casa também, né? Não sai tanto. Não sai tanto. Então o que acontece? Ou não sai nada. O que acontece? A sociabilização do gato é até 2 meses. Ou seja, você, telespectador da TV Com, se tiver um gato no forro de um colégio, no forro de uma igreja, e o padre lá, na sua sabedoria, na sua... querer ajudar, ele colocar o leitinho lá, a raçãozinha, a mãe vem lá, se alimenta, sobe lá no forro para alimentar os gatos. Esses gatos com 2 meses vão ser gatos bravios, vão ser gatos bravos, que mesmo castrando, eles vão dar trabalho e tal. Por quê? Eles não tiveram a sociabilização com o ser humano, que no gato é até 2 meses. A biologia não é matemática. Para um pode ser 1 mês e meio, para outro pode ser 2 meses e meio, mas se não tiver contato com o ser humano, com o cheiro do ser humano, até 2 meses, vai ter problema de sociabilização. O cachorro é até os 5 meses, 6 meses, 7 meses. Então, se o cachorro tiver de muita mudança de casa, mudou de um para outro, um batia, outro largava o cachorro 10 horas sozinho, tal, o que acontece? Ele também não sociabiliza mais. No caso de pitbull, ele ficava sozinho no quintal. Desse especificamente que atacou a menina. Tem histórico de agressão. Porque o delegado já falou que tem histórico de agressão no cachorro. O cachorro já era maltratado. Pô, o cachorro fica no quintal, você joga comida com uma varetinha, deixa ele lá, higiene uma vez por dia, tal, aluga uma casa com o cachorro. Tal. E quem alugou a casa também não tomou cuidado, porque um pitbull, ele não gosta de movimento. Um rato, um coelho, ele não gosta tal. E geralmente não gosta de outros animais. Eles são bons para os seres humanos e não gostam de outros animais, né? Ou seja, numa situação como essa, ele vai querer pegar esse animal. Diz que a criança estava com suquinho, a criança fez aquele barulhinho, o pitbull foi em cima. Agora, quem que vai deixar um pitbull de 2 anos que não conhece com uma criança? Quer dizer, ali foi o mínimo, nem poderia ter alugado essa casa. A pessoa que alugou também deve ter pensado, puxa, eu vou alugar uma casa com um pitbull para uma criança, que são coisas que podem acontecer, né? Então você tem que prever o risco. Só que esse pitbull, eu já liguei para a Leila Abreu, da Codevida, e falei, eu quero pitbull. Ela criou até uma certa dificuldade no começo, depois a tribuna me ligou, eu falei, não divulga isso, mas eu quero o cachorro. E eu já tinha experiência, porque na época do Edmundo Otic, secretário de saúde do Beto Mansur, um fila brasileiro mordeu uma mulher no braço, tal. E queriam matar o cachorro, foi uma polêmica, e o secretário não queria, o Edmundo Otic não queria me deu. Eu sou até amigo do filho dele, o Edmundo Otic está em outro plano, né? Mas não queria liberar o cachorro, aí o Beto, pela amizade que eu tenho com ele, pelo Você queria levar o cachorro para sua clínica? Depois de 3 meses na zoonose eu levei. Aí eu fui lá, para brincar com o pessoal, eu fui lá com uma picape, eu e meu irmão, sem focinheira. Falei, o cachorro na picape? Cachei o cachorro, lacei o cachorro, pus ele, fiz ele subir na picape e trouxe ele na picape, sem focinheira. O mesmo cachorro que era assassino, eu estou sem focinheira, para mostrar que a gente é o domínio. Ele ficou 3 meses na minha clínica, um treinador se prontificou a ir lá, fizemos um trabalho de sociabilização nele, eu doei, ficou 10 anos com a família. Entendeu? Porque era um fila, latia muito, né? Então não. Cachorro de grande porte. Não, mas a minha clínica eu tenho. E eu tenho 3 pitbull. 2 de rua que eu peguei dessas ONG de proteção animal, que a maioria eu mesmo fui sócio fundador da Defesa da Vida Animal, fui sócio fundador da SOS Animais de Rua, que eu sou vice-presidente. Então eu fundei várias ONGs, até para me aliviar. Porque eu era o único veterinário na época que fazia esse serviço, estava estourando. E quando saiu ONG, eu estudei, me capacitei e falei, vou montar umas ONGs, porque senão eu vou ficar sempre uma clínica particular pegando. E eu comecei a perder alguns clientes, porque o cara chegava lá, tinha 2, 3 bichos de ONG para atender. Aí o cara ia embora. Então eu falei, poxa, eu estou inviabilizando o negócio, aí eu volto no Nelson. Aí eu montei as ONGs com outras pessoas também, né? Para que a gente pudesse, que a sociedade tivesse uma defesa para esse movimento. Uma válvula de escape. Não podia ser o filete e os protetores contra todos.
contra todos que não gostam. Então hoje tem uma organização... Você não poderia fazer a vez do poder público. Isso. Mas era o que estava acontecendo. Não, eu estava fazendo a vez do poder público, estava me descapitalizando um pouco, estava sem poder atender bem as pessoas e estava estragando meu negócio não também. Não estava fazendo bem nem uma coisa nem outra. Isso, e muitas pessoas falavam assim, será que ele pega mesmo? Começou a desconfiança. Quando eu fui no Faustão, Jô Soares, essas coisas, as pessoas que é inveja, né? Como o Armando Gomes fala, aqui você é muito invejoso, muito futrico. Então, os invejosos falavam, será que ele pega mesmo? Será que ele não mata? Pô, eu falei, eu passei de um benfeitor do Guinness Record de pegar animal na rua. Mas acho que isso é uma coisa humana, não é uma característica da cidade. Mas quando mas o Armando fala que é da cidade, então por isso que eu estou parafraseando. É um exagero. Então, São Paulo é muito grande, então não tem tempo. Como o Santos é menor e é uma cidade, então as pessoas, né, é menor, tem, por exemplo, apenas 2 jornais diários, tal. Então a coisa fica mais assim, vamos dizer assim, restrita a um grupo de pessoas, tal. Enfim, quando eu vi que começou a atrapalhar meu negócio, que já não estava fazendo bem porque eram muitos animais, tudo o que eu fiz? Espera aí. Eu fiz essa... Então, e hoje em dia, um animal tem que ter... Eu não sei como é que foi a sociabilização desse cachorro, tal. Eu peguei um pitbull de rinha, que foi ótimo, excelente, se deu com os funcionários na troca de turno e tal, porque ele não gosta de outro cão. Então ele fica num canil enorme durante o dia, e à noite eu solto ele numa área enorme. Solto um pitbull na esquerda da minha clínica, um na direita, um no primeiro andar, um no segundo andar. Alarme. Então... Tem alarme, tem guarda, tem pitbull solto. E graças a Deus nunca fomos assaltados, né? Porque não tem tanta coisa para assaltar. O cara vai roubar cartão e maquinário veterinário, que é pesado. Não tem tanta coisa. Agora, nós pomos, depois das 8 horas, soltamos cachorros na clínica lateral e ela continua funcionando. Só que a gente solta os cães, liga alarme de lateral e depois de meia-noite fecha a porta e liga o alarme na clínica. Fica funcionando lá dentro. Então, é um sistema que eles me ajudaram muito a proteger a clínica e tal. Então, eu acho que o pitbull bem tratado e não oferecendo riscos, por exemplo, pitbull nunca pode ter mais contato com criança, com outro cachorro. É animal que vai ser do canil para um setor enorme lá para ele ficar andando e cruzar, se tiver que cruzar. A gente está chegando ao final do programa, eu queria até que o Filete esclarecesse, porque se criou um estigma com pitbull, com rottweiler, com fila brasileiro, com dog alemão. Todo cachorro tem um instinto violento. Pode ser um chihuahua ou pode ser um pitbull. Isso é muito importante. A violência não depende do tamanho. Os pinchers são mais violentos, geralmente, do que o pitbull. Só que uma mordida de um pincher não acontece nada. De um piquinês, de um pitbull, ele arranca o teu braço fora. Hoje em dia... O cachorro o cachorro é reflexo do dono. Por exemplo, hoje em dia, por exemplo, um rottweiler, um cachorro excelente de guarda. Mas se ele sentir dor, ele morde o dono. Pastor alemão, cachorro excelente de guarda. E o criador sabe, mas se sentir dor, morde o dono. O pitbull, um cachorro excelente de guarda. Se sentir dor, não morde o dono. Você entendeu? Não morde Consultório, o dono. Experiência minha, de vários veterinários. Ontem eu atendi um cliente meu, amigo meu, tem 3 rottweiler. Ele falou, pô, o macho, meu rottweiler, já não estou conseguindo dominar muito. O meu irmão tinha um rottweiler e 2 pitbull em casa. Quando os filhos nasceram, ele deixou os pitbull e trouxe o rottweiler para a clínica. Então é muito relativo. Só que o rottweiler é uma raça muito boa para você ter uma casa. Quando você tem um dono, quando ele é bem tratado, a pessoa estuda, trata bem, com carinho, com amor, porque o animal é enorme, cara. Dificilmente vai ter uma casa roubada com um animal daquele tamanho que pesa 60 quilos. Parece um touro. Quer dizer, um animal que, por exemplo, o pitbull pesa 35 quilos. O rottweiler pesa 60 quilos, amedronta muito mais, né? Então o rottweiler ele é um cachorro que, do rottweiler originou o Doberman. Era um cachorro pesado, e o Luiz Doberman, que era cobrador de impostos, queria um cachorro rápido. Então ele cruzou o rottweiler com o pinscher grande, e fez o Doberman. Ou seja, o Doberman que é mais ágil. Mas o Doberman também ataca quando sente dor? Dificilmente. Você dá a injeção no pitbull, ele sente dor, o dono segurando, ele não ataca. O rottweiler tem que pôr focinheira. Mas são características da raça. Conheço rottweilers dóceis, conheço pitbulls agressivos e tal. Mas eu nunca vi o dono do pitbull pegar desde pequeno e ele mordeu o dono. Eu nunca vi. Agora, o cachorro passa de dono, é casa alugada, com criança, é muita confusão. É lógico que a família ninguém quis matar uma criança, mas aconteceu. Mas esse pitbull pode ser reintegrado à sociedade com um sucesso absoluto. Eu garanto que na minha clínica ele vai ser bem tratado e não vai ter problema nenhum. Com certeza. Nelson Rodrigues, você vai... Você tem algum plano de ter algum cachorro, depois que o Filete já falou que não tem? Você mora em casa ou apartamento? Moro em apartamento, acho difícil, porque eu gosto de cachorro grande, eu acho que não é apropriado para ter no apartamento que eu moro. Cachorro grande precisa de espaço. E uma coisa ficou muito clara, eu tinha já uma noção, mas a partir dessa colocação que o Filete fez, ficou muito claro para mim que a questão da agressividade do animal depende muito do dono do animal, né? Se o animal, seja de que tamanho for, ele for adestrado,
né? Se ele for tratado com carinho, atenção, ele dificilmente vai agredir qualquer pessoa, né? Porque o dono vai ter o controle sobre ele e ele vai ser muito bem tratado. Então, todas as vezes que a gente vê essas notícias de agressão de um animal, pegou alguém, etc., é porque no histórico tem alguma coisa de maltrato em relação ao animal, tem alguma coisa do dono não saber como adestrar o animal, ou não alimenta corretamente, ou deixa o animal sozinho, enfim, é um problema, não sei se 100%, mas na grande maioria que eu vejo... Na maioria, Nelson. Na maioria. Você percebe isso no consultório? Pela imprensa em geral... maioria. Pela imprensa em geral, é um problema humano, que reflete no animal e o animal acaba agredindo outros seres humanos, né? Então, eu acho muito prematuro as pessoas ficarem acusando os animais ou determinados tipos de raça em função de uma agressão que não foi o próprio animal que fez isso, porque ele só agride na medida que ele for agredido. Né? Lembrar que tem 5% das pessoas que tem problemas psíquicos, né? Pessoa, por exemplo, tem pânico, tem depressão, até mais que isso, né? Problemas de ordem psiquiátrica, que vão no psiquiatra. Não é que eu não estou citando A ou B, mas existem. Sim, sim. De 5 a 20% no mundo, né? Tanto que hoje a psiquiatria é uma profissão que está em ascensão, né? Por quê? Porque todo mundo tem alguém na família que é um viciado, que é um tipo problemático, que tem um tal, e um pânico, tem uma depressão. Isso pode depressão refletir pós-parto, no animal também. Não, o animal tem 1% só. Então o ser humano precisa muito mais de psiquiatra e psicólogos do que o animal. Mas agora, imagina... tem 1% de animais que vai excluir isso que o Nelson falou, que nascem com problemas psíquicos. Esses têm que ser estudados, até para a gente conseguir, através da medicina humana, remédios para que a gente possa ajudar no tratamento. Com isso. Mas 1% dos animais, de meio a 1%, tem problemas psicológicos. Morde de pata, tal, mas nem sempre agressividade, mas tem problemas psicossomáticos. Mas eu quero dizer... E o ser humano, geralmente, tem até 20% na sociedade hoje existem. Então, o que é mais problemático, o ser humano ou o cachorro? Não, eu acho que imagina então se um ser humano com problemas psiquiátricos tem um cachorro. Não pode. E aí a situação pode piorar. Senhores, nós já estamos encerrando o programa. Eu gostaria de agradecer mais uma vez. Eu acho que o resumo desse nosso programa de hoje é o seguinte. Você que tem um animal, você tem a responsabilidade de criar esse animal da melhor forma possível e é responsável pelos atos desse animal. Se você não tem condição de ter um animal, não tenha. Não jogue a responsabilidade para outras pessoas. Uma outra coisa importante, a solução para animais que atacam as pessoas não é matar o animal. Não é matando que a gente vai resolver o problema. E políticos, vamos criar uma política pública para dar uma destinação mais digna para esses animais de rua, para tratar os animais de rua e evitar esse prejuízo que a gente tem, porque... o animal não pede para ser levado por um ser humano e depois é jogado na rua. Queria agradecer ao Eduardo Filete, médico veterinário, essa aula que ele deu para a gente aqui hoje foi muito importante, muito útil. E o Nelson Rodrigues, que também, com muito conhecimento da causa ambiental, soube também contextualizar a questão no âmbito ambiental. Eu agradeço principalmente a você, telespectador, e amanhã nós estamos de volta com mais um Ação e Reação.